Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa gravação no meu canal Joselito Rocha. Venho trazer mais uma palavra aqui, da carta de Paulo a Filemon. Só tem um capítulo, são 25 versículos. Não vamos ler todos eles, mas peço a quem estiver acessando esse vídeo que leia, que é uma carta muito boa. Eu fiz uma série de estudos, que inclusive já estão circulando aí no YouTube, das cartas de Paulo na prisão. Na carta aos Efésios, eu parei no capítulo 13, eu preciso editar o capítulo 4, 5 e 6, mas eles são mais complexos. E como eu só tenho à disposição 15 minutos, então ficaria uma coisa assim que eu vou dividir e vou editar aqui no YouTube. As mensagens aqui no canal do YouTube são resultado de mensagens que eu prego lá no Facebook, na página da igreja, Primeira Igreja Batista no Encantado, e compartilho na minha página pessoal. A impossibilidade de editar na integralidade é justamente porque a plataforma só me dispõe de 15 minutos, então eu faço um resumo do que eu prego lá e coloco aqui nessa gravação. Peço que se inscrevam, compartilhem, dê likes, justamente para que o pastor Joselito possa aumentar o seu tempo de gravação. Amém? Então, justamente isso. Então, a palavra que nós vamos trazer hoje é de Filemon. Dois personagens vão ser básicos aqui. O Filemon, que é um homem rico, dono de escravos, e naquela época, mesmo entre cristãos podia isso, fazia parte da cultura. E haviam convertidos tanto patrões, donos de escravos, como também escravos. Aqui temos uma figura chamada Onésimo, que fugiu do seu Senhor. Mas a obra de Deus alcançou tanto a Onésimo, que Onésimo foi cooperador de Paulo na prisão, e também alcançou a Filemon, que era um senhor de escravos. Então, o que acontece nessa história? O objetivo dessa carta, eu coloquei aqui uma mensagem, a obra divina em nossos corações, atingiu a Onésimo e atingiu a Filemon. Mas só que Paulo tinha que preparar o coração de Onésimo, porque ele queria mandar Onésimo de volta lá e ele ter ciência de que ele era livre. Então vamos ler aqui alguns versículos que são importantes. Por exemplo, a carta de Filemon, a partir do verso 4, que diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo da tua caridade e fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, entranhas dos santos me foram recriadas. Me parece que Filemon era uma pessoa muito carismática, muito extrovertida. E quando Paulo convivia com ele, sempre teve seu ânimo, era uma pessoa de bom humor. Né? Então, nessa segunda parte aqui, que está aqui, Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Ele diz assim, no verso 8: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, todavia te peço antes, por caridade, sendo eu como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, te peço pelo meu filho Onésimo que gerei em minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, que fugiu de lá, né? Mas agora a ti e a mim muito útil. Eu
te torno a enviar como obreiro de Deus. Né? Verso 12. E tu torna a recebê-lo como a minhas entranhas, quer dizer, como amigo íntimo. Eu bem quisera conservá-lo comigo, mas para que por ti servisse nas prisões no Evangelho. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o seu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente a mim, e quanto mais a ti na carne como no Senhor. Agora prestem atenção aqui. Ó. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Quer dizer, recebe ele como se fosse eu. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi e o pagarei, para que não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me alegrei de ti no Senhor, que recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sendo que ainda farás o que digo. Juntamente prepara-me também pousado. Paulo também tinha esperança de sair livre, mas isso infelizmente não aconteceu, porque espero que vossas orações hei de ser concedidas. Saúde Epáfras, meu companheiro na prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que são meus cooperadores. Você vê, Marcos, que Paulo havia o acusado que tinha sido protegido por Barnabé, e Barnabé tinha sido dissimulado pelo legalismo dos saduceus, que todo convertido tinha que guardar o sábado, guardar a lei e ser circuncidado. E isso ele menciona em Gálatas capítulo 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 15. Mas você vê que no final Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo, traga-me Marcos porque ele é importante na obra. Né? Lucas, que escreveu o Evangelho, o terceiro Evangelho, escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, era médico, gentio, e era compilador. E Demas, que também, ele já lá em 2 Timóteo, que já é praticamente o último escrito, ele diz, ele me prejudicou amando o presente certo, mas ele numa certa época também foi importante para Paulo. E Aristarco também, que era um cooperador gentil que ele tinha. Então Onésimo era um grande cooperador, entendeu? Eu quero colocar aqui um versículo que ele fala assim, quando ele fala, põe na minha conta, quer dizer, se você se sentir prejudicado pelo fato de Onésimo ter ido embora, porque os escravos eram como propriedade. Um escravo fujão dava prejuízo ao seu senhor. Nós vemos aí nas obras da literatura que colocam na televisão, como novelas, como séries, como filmes, e eu estou vendo uma recente agora, né? Sem a Moça, no canal Vivo, que fala sobre isso. Está falando justamente de escravos fujões, e o senhor dizendo, isso é prejudicial para mim. Uma das maiores tragédias da história da raça humana, que foi a escravidão negra, né? Durou muitos séculos. O Brasil foi um dos últimos a constituir a abolição da escravatura. Então isso é uma questão cultural. Se achavam que pessoas eram inferiores às outras. Entendeu? O Império Romano, assim como o Império Grego, como conquistou outros reinos, aí depois o Império Romano que também conquistou toda a jurisdição do antigo Império Grego Macedônio, Onésimo se encontrava nessa situação, só que ele se converteu a Cristo. E Filemão, que era senhor de escravos, também se converteu. E Paulo pede a ele, recebe ele não como servo, mas como mais do que servo, recebe como irmão. Mas quando fala servo, ele não é servo de Deus, não é servo do homem. E se te bota na minha conta.
E falando em questão financeira mesmo, se você achar que está com prejuízo, eu pago por ele. Por isso que eu digo, a obra divina em nossos corações transforma, porque eu acredito que Onésimo recebeu muito bem essa carta para a consideração e amizade que ele tinha por Paulo. Ele era obreiro, pediu para que ele recebesse esse ex-escravo, que também era um obreiro. Ele libertou os outros escravos? A Bíblia não relata isso. Eu acredito que não, porque os escravos, eles achavam que a remuneração do escravo era da casa e comida, não era salário. E tinham senhores que não maltratavam seus escravos, não. Você tinha pessoas fazendo serviço doméstico, limpando casa. Você tinha aristocratas, por exemplo, como um filme que eu assisti, Esparta, um filme antigo, que tinha um escravo grego que ele era compositor de poemas, era um intelectual e serviu dentro dessa forma, mas acabou depois se tornando um gladiador porque queria ser livre. Então esses choques culturais, hoje em dia não deveria haver mão de obra escrava, mas infelizmente ainda existe, não só como no Brasil, como em muitos lugares do mundo. Só mesmo uma obra divina é que toca as mãos de Paulo para escrever a Filemão desta forma, e Filemão compreender que aquele Onésimo que fugiu para ele hoje é um irmão em Cristo, é livre. E Paulo diz, se você não estiver satisfeito, bota na minha conta. Se tiver algum prejuízo, bota na minha conta. Interessante isso, né? A carta de Filemão é uma carta simples, entendeu? E ela tem somente esse objetivo de preparar o coração daquele que se achou no prejuízo para uma pessoa que vai ir. A gente pode colocar para o perdão, por exemplo. Alguém intercede por outro e fala assim, ó, fulano te prejudicou alguma coisa. Vamos sair do contexto aqui do senhor de escravos e do liberto em Cristo. Vamos botar no outro contexto. Foi ofendido. Então, às vezes, tem pessoas que intercedem e falam assim, ó, você hoje é crente, fulano que te prejudicou também é crente. Recebe ele, porque ele quer te pedir perdão, ele quer se reconciliar contigo. A palavra do Senhor não diz que se você tiver uma oferta para entregar no altar, mas tiver alguém contra você, ou você com a diferença de uma pessoa, que você deixa aquela oferta no altar, se reconcilie com a pessoa e depois oferte a Deus. Às vezes tem casos assim, que às vezes nós temos que orar por anos, entendeu? Para que reconciliações são feitas. Sabe por quê? Porque todo mundo que carrega a Bíblia debaixo do braço, eu vi uma vez um pastor colocou isso e eu concordei com ele. Duas pessoas bebendo num bar, às vezes se embriagam, fazem juras de amizade, às vezes brigam e fazem as pazes. Eu vivenciei isso na época que eu frequentava e fui liberto com a graça de Deus. Mas às vezes dois irmãos que têm a Bíblia debaixo do braço passam um pelo outro e não se falam por anos dentro da igreja. Aí eu fico perguntando como é que ofertam, como é que dizimam, como é que tomam ceia. Realmente é muito complicado isso. Então essa carta a Filemão, na minha opinião, é para fazer esse tipo de reflexão, trazendo para o contexto dos dias de hoje. Um homem de Deus apresentando um a outro e dizendo, se ele te prejudicou em alguma coisa, perdoa ele vai te pedir perdão, ele vai se reconciliar contigo. Às vezes nós nos desentendemos. Quando eu citei aqui o Concílio de Jerusalém, quando Paulo teve esse problema com João Marcos, eles partiram para lados diferentes na questão de Barnabé. Amém? Que essa palavra tenha tocado o vosso coração. Se inscrevam, deem like, compartilhem.